Olá, bem-vindos ao vídeo da nossa série de seminários. O meu nome é Enio Flecha, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios de software da Atlas Copco. Nesse seminário a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito importante na manufatura, que é o Error Proof. Hoje a gente vai dar mais ênfase a uma modalidade que ela é mais recente, que é a Error Proofing, que é implementada à base de software. Durante esse seminário, a gente vai falar um pouco sobre o que é Error Proofing, vamos falar também os tipos de Error Proofing e um pouco sobre todas as camadas de software que existem em uma fábrica hoje em dia. Antes de entrar mais no assunto, vamos falar só um pouco sobre a indústria 4.0. Tudo que se publica hoje em dia sobre a indústria da manufatura, sobre fabricação, sobre automação, fala alguma coisa sobre a indústria 4.0. Estamos no meio de uma transformação muito grande em relação à maneira de como a gente fabrica nossos produtos. Tudo isso por conta de toda essa digitalização no meio da fabricação. Essa transição é tão evidente que está sendo chamada de quarta revolução industrial ou apenas indústria 4.0. Pode ser também internet das coisas e China 2025 e por aí vai. Todo o avanço da tecnologia hoje em dia, como Big Data, como computação, máquinas inteligentes, essa é a base que forma a indústria 4.0. As fábricas inteligentes de hoje estão produzindo produtos com muito mais eficiência, né? As reações às mudanças na demanda do consumidor são muito mais rápidas. E hoje a gente foca muito mais nos fatores humanos do que antes. Vamos entrar no assunto então, que é o Error Proofing, né? Falando um pouco do Error Proofing de chão de fábrica. Vamos começar então do começo. Então a pergunta é, o que é Error Proofing, né? Todo mundo que já trabalhou na fábrica, em linha de produção, na manufatura, sabe que Error Proofing é uma maneira de evitar erros. E todo mundo também sabe que evitar é melhor que consertar os erros, né? Por esse motivo, um senhor chamado Shigeo Shingi, um engenheiro da Toyota, introduziu o conceito de Pokayoke em 1961. O termo inicial, na verdade, era Bakayoke. Bakayoke significa a prova de idiotas. Por razões óbvias, o senhor Shigeo teve que mudar esse nome, né, porque não pegou bem na época. A gente sempre ouve também que Pokayoke é sempre feito com dispositivos de hardware, como chaves, como sensores, como placas, guias e etc. E tudo isso é implementado por departamentos de engenharia. Isso, na verdade, é uma meia-verdade. Pokayoke pode ser qualquer coisa que ajude a evitar um erro. Ele pode ser um dispositivo físico, né? Pode ser um procedimento, ele pode ser um software, ou até mesmo um inspetor que fica de olho ali na fabricação. Vamos fazer o exemplo, então. Digamos que a gente tem que aparafusar 3 parafusos, um com 5, um com 10 e um com 15 newtons, usando uma ferramenta só de 10 newtons. Como que seria esse resultado? O primeiro de 5 ficaria ótimo, né? Ficaria fantástico. O outro de 10 ficaria ok. E o de 15 ficaria totalmente solto. E o mesmo vale para o Error Proof. Para garantir que o Error Proof seja eficaz, a gente precisa conhecer os tipos de erro que estamos tentando evitar. Pesquisas feitas no passado mostram que a maioria dos erros de chão de fábrica são cometidos por humanos, seguidos depois por métodos e por materiais. Uma pesquisa de 2017, patrocinada pela GE, atribuiu diretamente 23% do tempo de inatividade não planejada da produção apenas ao erro humano. Hoje em dia, com as constantes variações de produto decorrentes das demandas do consumidor, esse número tende a aumentar ainda mais. Essa é uma das razões pelas quais a indústria 4.0 considera o fator humano como um dos pilares principais da fábrica do futuro. Isso é verdade, ao contrário do que a gente acha que as máquinas substituirão totalmente os seres humanos. Na verdade, os seres humanos eles vão desempenhar papéis muito importantes no chão de fábrica no futuro. Mas por que a gente sempre fala que Error Proofing gera economia de custos? A gente trouxe aqui mais um exemplo. O exemplo agora é a respeito da NASA, a respeito de uma
nave chamada Mars Orbiter, na verdade chamava, né? A aeronave custou 327 milhões e ela foi destruída por causa de um erro de conversão entre unidades de medida. Utilizamos então o Error Proofing para melhorar a qualidade e aumentar o tempo de disponibilidade. Além das razões comumente conhecidas para o Error Proofing, as fábricas do futuro farão o Error Proofing para permanecer ágeis e ainda mais relevantes. Se a gente olhar então para os números de recall do Brasil já em 2019, obviamente a gente pode concluir que ainda tem uma necessidade muito grande de correção de erros. A conclusão, na verdade, não tão óbvia que pode ser derivada da indústria 4.0 em mente, é que os modelos tradicionais de fabricação hoje em dia já não são tão eficazes nos processos de alta variabilidade que são impulsionados pela demanda do consumidor de produtos altamente personalizados. Vamos dar uma olhada então nessa figura onde mostra a evolução dos sistemas baseados em hardware e dos sistemas baseados em software. O que antigamente era muito clara a diferença entre hardware e software, hoje não fica tão fácil de ver essa diferenciação. Hoje em dia os sistemas são muito integrados entre hardware e software, principalmente pelo fato dos sistemas de software ser muito mais fáceis de implantar, muito mais fáceis de configurar, muito mais rápidos de personalizar também. Então todos os fabricantes hoje em dia se perguntam primeiro se dá para fazer em software para depois ir para o hardware. Então hoje está diminuindo muito os sistemas de Error Proofing baseados em sensores e em atuadores tradicionais. A indústria 4.0 define que as fábricas do futuro devem ser capazes de reagir a mudanças numa velocidade muito alta, devido a ciclos de vida mais curtos do produto, à lealdade bastante superficial do cliente e aos frequentes avanços técnicos. Como muitos outros, um recente estudo sobre a indústria 4.0 da PricewaterhouseCoopers resume que a flexibilidade no chão de fábrica sem alterar o código de programação será indispensável nas fábricas do futuro. Serão muito importantes também os softwares que podem ser configurados pelos usuários, para que possam se adaptar às necessidades dos clientes que mudam com frequência. Vamos falar um pouco então sobre o cenário do software na manufatura. Antes de avançarmos para entender os diferentes tipos de software de manufatura, vale a pena entender a diferença entre os sistemas tradicionais de software monolíticos e os novos sistemas pós-modernos. Os sistemas de software tradicionais, que são construídos para atender uma determinada demanda, são conhecidos como sistemas monolíticos. Esses sistemas geralmente são personalizados para combinar processos de negócios e de produção por um único fornecedor. Como resultado, fica muito difícil de se adaptar às mudanças do negócio. Esses sistemas ditam como o negócio funciona. A maioria dos chamados MES tradicionais, de terceiros ou nacionais, é um bom exemplo de sistema monolítico. Pelo contrário, os sistemas pós-modernos são mais orientados para o usuário e mais simples que seus predecessores. Eles são geralmente modulares e principalmente uma integração de vários produtos de software que funcionam perfeitamente. E mais importante, esses sistemas permitem que as empresas decidam como seus negócios operam e mudam. A utilização do software na fabricação pode ser definida em 3 categorias principais. Nessa sessão aprenderemos sobre cada camada e seus prós e contras quando usados para verificação de erro no chão de fábrica. O nível superior é o software de planejamento de negócios e logística. Como o nome sugere, ele ajuda os fabricantes a simplificar as operações de negócios. A camada intermediária é o controle de operações de manufatura e processos, e também é conhecida como gerenciamento de operações de manufatura. O software dessa categoria ajuda os fabricantes a executar, controlar e supervisionar as operações do chão de fábrica. A última camada é a planta de produção real, composta por máquinas, sensores, ferramentas e, o mais importante, de pessoas. Os fabricantes costumam fazer essa pergunta de $1 milhão. Por que não posso ter um software que faz tudo do que preciso? A verdade é que um software abrangente seria o chamado faz de tudo um pouco.
que não consegue acompanhar o cenário de produção em rápida mutação. Tal software tende a ser mais focado em alguns aspectos do negócio do que em outros. Como resultado, os fabricantes acabam com um sistema que é limitado e com muitos gaps. Por exemplo, um sistema focado em ERP seria realmente bom em atendimento ao cliente, contabilidade e funções de RH, mas medíocre em engenharia, TI e etc. Um sistema com foco em máquinas seria realmente bom em controle de engenharia, de manutenção e processos de planta, e não tão bom em RH, CRM, etc. E o tipo mais comum, o sistema com foco no processo toca levemente todos os aspectos do negócio, com foco nas atividades de produção de planta. Agora vamos voltar um pouco na pirâmide de software de fabricação. Vamos começar na parte superior com o ERP, que significa Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Corporativos. O termo ERP foi cunhado pela pesquisa do Gartner na década de 1990, para suceder o software de planejamento de recursos de manufatura. Os ERPs são softwares de gerenciamento de processos de negócio projetado para simplificar o planejamento, o inventário, a produção, a contabilidade, compras, RH, logística e até mesmo processos de vendas usando vários módulos de software que podem ou não ser desenvolvidos pelo provedor de ERP. Vamos ver então um exemplo dos recursos anunciados de um sistema de ERP. Reserve um pouco de tempo para analisar o número de funcionalidades fornecidos por esse software. Um único sistema capaz de executar tantas funções. Fantástico, né? Agora quero chamar sua atenção para as 4 funções marcadas em vermelho. Se você se lembra, a chamada MES da pirâmide disse que essas funções pertenciam ao sistema MES. O ponto mais difícil é, um código de software personalizado pode mesclar funcionalidades de vários sistemas em um único software. Além disso, vale a pena notar que os ERPs estão focados no planejamento de negócios em algumas funções do MES, mas a extensão de um ERP até o chão de fábrica para funções de error proofing é muito rara. Agora vamos dar uma olhada no software de fabricação mais popular, que é o MES. O MES é um sistema de TI que impulsiona a execução efetiva das operações de fabricação. Em termos simples, o MES executa o plano de produção, controla especificações, recursos do chão de fábrica e coleta os dados. Os MES são soluções desenvolvidas internamente e mantidas por especialistas internos ou fornecidas por fornecedores terceirizados. MES tradicionais poderiam ser fornecidos como um módulo do ERP ou de um sistema independente. Atualmente, muitos MES modernos estendem-se em ambas as direções, para executar funções acima de um ERP, bem como funções abaixo de um software de error proofing de chão de fábrica. Bom, pessoal, a solução baseada em MES, ou aquelas chamadas locais, são métodos muito utilizados para error proofing dentro da fábrica. E isso tem razões muito boas. É porque o MES tem uma ampla acessibilidade de dados e uma integração muito grande com outros sistemas das plantas, o que pode criar a ilusão de um sistema de baixo custo para error proofing, né? Principalmente para os erros humanos do chão de fábrica. Mas os MES foram projetados são realmente bons em programação, controle de processos e gerenciamento de manutenção. O uso do MES para isolamento de erros no chão de fábrica seria extremamente eficaz se os erros no chão de fábrica estivessem relacionados às máquinas. Mas sabemos que a maioria dos erros do chão de fábrica são erros humanos, como pular etapas, usar ferramentas incorretas, colocar partes incorretas no produto, etc. A implantação do error proofing utilizando o MES, que está a 2 níveis acima do chão de fábrica, introduz variáveis muito grandes, como custo, risco e o atraso interno.
Isso significa que o pessoal do chão de fábrica correrá um risco muito grande de não ser tão ágil ao reagir às mudanças. Cada mudança nesse sistema tem que ser elevada a 2 níveis acima do chão de fábrica, ser processada para depois voltar para o chão de fábrica. Isso acaba tirando o controle de erros de chão de fábrica da equipe de chão de fábrica. O MES está intimamente integrado ao ERP e às outras formas de automatização do chão de fábrica, o que significa que a necessidade de alterar a leitura do código de barras para a estação 14, por exemplo, tem um risco de afetar toda a produção desse chão de fábrica. Isso torna o processo de solicitação e gerenciamento de mudança extremamente complexo. Além disso, os MES chamados monolíticos não são projetados tendo em mente os trabalhadores do chão de fábrica. Vamos falar um pouco agora da próxima camada. A próxima camada é a camada do supervisório, também chamado de escada, e o PLC. A maneira mais simples de descrever os dois é que o SCADA ou supervisório é o software e o PLC é o hardware. Como o nome sugere, o SCADA supervisiona a automação do chão de fábrica e o PLC realmente executa as instruções de automação usando dispositivos físicos. Ambos os sistemas têm sido tradicionalmente projetados para se concentrar nos aspectos físicos da produção, como movimento de linha, paradas de emergência, indexação de produtos usando sensores, atuadores, drives, etc. As soluções baseadas em PLC, que utilizam dispositivos físicos, são a forma original de implantação de error proofing de fábrica na manufatura. Tais soluções são fáceis de implantar se os dispositivos físicos já existirem. Além disso, a solução de problemas e o conhecimento de manutenção dos sistemas baseados em PLC geralmente estão disponíveis internamente nos grupos de engenharia de controle. Agora, vamos falar das desvantagens das soluções baseadas em PLC. A desvantagem mais importante do error proofing no chão de fábrica utilizando PLC é que eles são projetados para máquinas e processos lógicos e não focado nos operadores de chão de fábrica. Outra desvantagem é que essas soluções tendem a se tornar muito específicas, portanto, sua adaptação a uma mudança no processo, em alguma parte ou pessoal, é muito cara. E por último, o dimensionamento e atualização de soluções baseadas em PLC precisam de quantidades incrementais de dispositivos físicos dispostos em todo o chão de fábrica, comparando isso com a infraestrutura Wi-Fi existente para dimensionar o software. Em resumo, se dermos uma olhada em todo o cenário de software da manufatura, quase não há padrões ou sistemas que se concentrem exclusivamente na verificação de erro humano no chão de fábrica. Os mesmos se aplicam a ferramentas de torque elétrico em relação ao MES. As ferramentas elétricas são relativamente novas e, portanto, a maioria dos MES ou PLC que controlam essas ferramentas no chão de fábrica usam padrões dispersos e não unificados para controle e coleta de dados. Tudo o que a gente falou foi do lado do problema. Agora vamos colocar um pouco o chapéu da solução. Quais seriam as principais características de um sistema de error proofing de chão de fábrica que você gostaria de ter? Idealmente, seria uma plataforma aberta, com foco exclusivo na detecção de erros de chão de fábrica, especialmente de erros humanos, que cobrem a maioria dos erros de chão de fábrica. Seria flexível para facilitar o gerenciamento de mudanças. Ele daria o poder de decisão de volta ao usuário, se ele quiser configurá-lo por conta própria ou pagar um serviço de configuração simples. Seria facilmente escalável de uma única estação para a linha toda, para uma empresa inteira, abrangendo o alcance global. E por isso integraria perfeitamente com ERPs monolíticos, MES e PLCs. No nível da estação, o software de error proofing terá um papel de um PLC dedicado a essa estação, controlando logicamente todos os dispositivos naquela estação, usando uma interface de software simples e configurável. Nenhuma programação é necessária. Isso significaria orientação interativa do trabalhador com imagens, vídeos, RFID,
scanners de código de barra para instalar apenas peças corretas, controle de ferramentas elétricas, habilitando automaticamente a ferramenta correta, utilização do programa de aperto correto no momento certo, aceitar interrupções de dispositivos como PLCs, sensores, testadores, câmeras de visão ou outros dispositivos TCP/IP, e coleta unificada de dados em parafusos, partes e também identificador do operador. Com o aumento da complexidade e variação dos produtos, o software de Error Proofing se concentra em garantir que o uso da peça ou ferramenta errada seja praticamente impossibilitado pelo sistema, enquanto fornece feedback sensorial completo para reduzir a quantidade de treinamento necessário para novos produtos e processos. Passando um pouco para o nível gerencial, o software de Error Proofing de chão de fábrica deve levar o controle dos processos deste chão de fábrica às mãos do pessoal autorizado da fábrica. Alterar o número de código de barra de uma nova peça ou dividir uma etapa de montagem complexa em duas deve ser realizada em poucos cliques e imediatamente implantada na produção com a rastreabilidade completa. Com isso, os dados importantes para a manufatura de chão de fábrica estarão disponíveis em tempo real em todos os dispositivos conectados para visualização e análise. E por último, o sistema de chão de fábrica deve ser escalável, de estação para linha, depois para planta e também podendo ser escalável a níveis globais, sem comprometer a flexibilidade e a configurabilidade do usuário. Então, pessoal, depois de tudo que a gente falou, a gente pode chegar à conclusão que à primeira vista é muito atrativo a gente ter um software só que faça a gestão de toda a planta, atuando em todas as camadas da gestão. Mas isso ao longo do tempo, ele acaba virando uma armadilha, porque a gente vai ter um software que faz tudo, mas na verdade não é especialista em nada. A experiência nos diz que isso acaba virando um problema mais que uma solução ao longo do tempo. Normalmente é utilizado empresas fornecedoras que não são especialistas naquela camada e que acaba deixando gaps ou limitações que acabam virando um problema muito grande para quem trabalha nas determinadas camadas. Então, o ideal é contratar especialistas, fornecedores especialistas que entendam da necessidade de cada camada e que faça softwares específicos para cada camada. E, lógico, conversando entre si. Esse é o melhor dos mundos e é o que a gente tem que levar para o cliente e é o que a gente tem que sugerir para o cliente. Ok? Espero que tudo tenha ficado claro e que vocês tenham gostado desse seminário e que a gente se vê no próximo. Até mais!